Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula. Eu sou o professor João Matos e a gente vai iniciar a partir de agora um preparatório para o CNU, certo? A gente vai dar início ao preparatório para o bloco 7, certo? Que é onde moram as vagas de ensino médio, que é onde a gente vai ter a matemática para concursos mesmo, propriamente dita. Eu vou trazer a série baseada nos tópicos do edital, certo? O nosso primeiro tópico é o tópico sobre conjuntos numéricos. Como é que a gente vai fazer esse projeto? Eu quero trazer hoje para vocês a aula explanatória. Eu vou mostrar o que é que tem dentro desse tópico e o que cada pequeno subtópico tem para te oferecer, para te dificultar, para te ajudar. Bom, e as questões eu vou trazer em aulas posteriores. Esse tópico, vou trazer uma aula só com questões de números primos, por exemplo, questões de múltiplos e divisores, questões de algarismos, certo? Então, cada pequeno tópico aqui dentro, eu vou dedicar questões para você entender exatamente o que eu quero lhe mostrar e onde eu quero chegar com essa abordagem do CNU. Lembrando que o CNU é uma prova que vai ser feita basicamente pela SES Gran Rio. Se você quiser se basear por questões da SES Gran Rio, é uma opção muito boa. Então vamos lá. Nosso primeiro tópico do edital de matemática, da prova de matemática, está dizendo que vai lhe cobrar conjuntos numéricos. Quem são esses conjuntos numéricos que a gente está falando? A gente está falando sobre a união, no todo eu estou falando sobre números reais. Só que ele é feito a partir de uma colagem de vários números. Números naturais, números inteiros, racionais e reais. Certo? Vamos primeiro nos naturais, porque eles são os mais simples de todos. O que é que os números naturais têm para oferecer para a gente? Certo? Os números naturais é o beabá, onde começa tudo. São os números que envolvem contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. São os números que você conta nos dedos, sem nenhum problema. O que é que a gente vai chamar os números naturais por esse N, e ele é um conjunto numérico. Lembrando que um conjunto é representado por uma letra, essa aqui é diferenciada por ser os naturais, e aí o conjunto numérico vai aparecer os números que usamos para contar. Lembrando que sempre que aparecer essas chaves é para iniciar e fechar os conjuntos numéricos moram números dentro. Então, qual é nosso primeiro step aqui, nossa primeira parada? É as 4 operações básicas. Eu botei ali entre parênteses 2 operações que não são tão básicas, porque elas têm nuances que nem sempre dão certo aqui nos números naturais. Por exemplo, a gente está falando aqui de somar, subtrair, multiplicar e dividir. Isso aqui vai dar sempre certo, do jeitinho que você aprendeu lá na escola. Ou não, né? Você aprendeu depois que saiu da escola, também está válido. Quais são essas 2 operações não básicas? É potência e raiz. Porque tem 2 coisas que são um pouco difíceis da gente mexer aqui dentro dos números naturais. Lembra que esses números são só os que a gente conta nos dedos. Então, um exemplo é como é que eu calculo a potência de um número que não é um desses números. Lógico, né? Não faz muito sentido falar nisso. Dentro dos números naturais, as potências geradas também são números naturais. Então tá tudo ótimo. Só que as raízes vão morar um problema. Porque eu consigo encontrar a raiz do 25, 5. Mas não consigo encontrar a raiz do 26. Não vai gerar um número natural. Então, muito cuidado quando você for mexer com essas coisas aqui dentro dos números naturais. Quando for mais pra frente, o leque vai se abrir, vai ser tudo muito ótimo. Bom, a outra coisa sobre números naturais que eu quero te falar é sobre múltiplos, divisores e números primos. Porque esses caras vão estar sempre andando juntinhos. Principalmente números primos. Números primos é sempre aquele cara que vai te dar um pouquinho de problema. O que são números primos? O que são múltiplos e o que são divisores? Múltiplos são um conjunto de números. Os múltiplos são os elementos de um conjunto, que é chamado múltiplo, de um determinado cara. Se eu estou falando dos múltiplos de 3, então é 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2 e segue. Todos aqueles caras que moram dentro desse conjunto numérico são ditos múltiplos de 3. Os divisores, do mesmo jeito. Os divisores de 15. Eu divido 15 por 1? Divido. Divido 15 por 2? Não, porque é par. Divido 15 por 3? Sim.
E aí eu vou seguindo até encontrar o próprio 15. E aí eu tenho em mãos o conjunto dos divisores, certo? Então, um número ele é dito primo quando o conjunto dos seus divisores é apenas o 1 e ele próprio. E ele mesmo. Certo? O conjunto dos divisores são só duas pessoas. O 1 e o próprio cara. Certo? E aí, o que mais nós temos sobre números naturais? Nós temos essa parte aqui que fala sobre relação de ordem e algarismos, numerais e números. Quando é que essas questões... Professor, algarismo, numerais e números, não é tudo a mesma coisa? Alto lá. Ainda faltou o dígito aqui, né? Porque dígito, algarismo, numeral e número. Qual é a diferença entre desse monte de nome? Porque são só números. Bom, atentai. Algarismo é cada posição de um número. Por exemplo, o número 1250 tem o algarismo 0, tem o algarismo 5, o algarismo 2 e o algarismo 1. O mesmo serve para dígito. Dígito e algarismo seriam bem e andariam juntos. O numeral normalmente aparece por escrito. 12 escrito é um numeral. Os números, no caso aqui seria o número é 1250, mas os algarismos são 1, 2, 5 e 0. E o numeral seria o escrever 1250, certo? Professor, qual é a parte mais importante sobre números naturais? É essa parte aqui, certo? Uma coisa que também vai importar muito pra gente é sobre paridade. O que é paridade? É quando o número vai ser par, quando o número vai ser ímpar e quais as consequências disso, certo? Agora, bola pra frente, vamos para os números inteiros. Nos números inteiros, a gente vai começar a brincar com número negativo, certo? A gente vai começar a brincar com números negativos. A gente vai começar a ter situações onde o resultado é negativo, a gente sai perdendo. Porém, não crie nenhum pânico. Você sabe mexer com isso, eu lhe garanto. Se você deve ao banco, com certeza você sabe mexer com números negativos, certo? O que acontece? Sempre que você paga alguma coisa, você perde dinheiro. Então está sendo acrescentada uma dívida à sua conta ou à sua carteira. Bom, e o que isso tem a ver com número negativo, né? Toda vez que você ganha uma conta, vamos dizer, ganha uma conta, você ganha um número negativo para ser compensado do seu salário, do seu dinheiro, da sua conta bancária, da sua carteira, certo? Bom, isso é o que pauta as relações entre números positivos e números negativos, certo? O que é o mais amedrontador? É jogo de sinal, que acontece em multiplicação e divisão. Professor, mas eu já vi falar que tem jogo de sinal em soma. Em soma e subtração, tudo que você precisa é fazer compensação de números. Se eu tenho R$4 e ganho uma dívida de R$3, eu tinha 4, eu ganhei uma dívida, o menos sempre vai ser sinal de dívida. De R$3, me sobra 1, certo? Mas, se eu tenho R$4 e ganho uma dívida de R$7, o que me resta é uma dívida de R$3, certo? O que vai modificar isso aqui é quando você falar de multiplicação e divisão. Porque os números, eles se compensam. Por exemplo, o jogo de sinal é bem simples, no final das contas. Sinais positivos e negativos, sinais iguais, tornam-se mais. Sinais diferentes, tornam-se menos. Como assim? Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 3, o resultado é mais 6. Por quê? Porque os sinais deles são iguais. Se eu multiplicar menos 4 vezes mais 2, o resultado dele é negativo. Por quê? Os sinais são diferentes. Certo? Só um lembrete básico. O que é que vai pegar para vocês em questões de números inteiros? O número inteiro ele é bem bacana aqui quando a gente fala de questões. E o importante é isso aqui, a nova ordem. Por exemplo, o que é maior, menos 1 ou menos 2, certo? O menos 1 é maior. Apesar de ter um algarismo menor, ele representa um número maior. Porque a gente vai começar a inverter a ordem das coisas. Se isso aqui é o 0, quem é que deve mais, quem é que deve menos, né?
Quando você fala aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4, você tem um número maior, quer dizer que você está mais perto de quitar suas dívidas. Então, quem é que está com o número maior? É o menos 1, ou o menos 2, ou o menos 3, ou o menos 4? É o menos 1, porque ele está mais perto de quitar a dívida dele. Então, tipo, aqui você tem os números naturais, consequentemente, todo número positivo é maior que o número negativo. Só que nos naturais, o 2 é menor do que o 4. Aqui, o menos 2 é maior do que o menos 4. Essa ordem é um pouco trocada quando a gente fala em dever, certo? Nossa próxima classe de números vai ser os números racionais. Aqui o bicho pega, porque a gente vai começar a falar de fração, a gente vai começar a falar de números decimais e da relação entre eles dois. Beleza. Professor, eu quero ver isso na prática. Muita atenção, muita calma. Vai sair os vídeos de exercício com números naturais, exercício com números inteiros, exercício com números racionais. Aqui eu estou trazendo o que é que esse tópico quer de você na prova, certo? Então vamos lá. Introduzimos frações. Professor, o que é fração? Fração é um número quebrado. Por exemplo, se eu falar aqui 2/3 é eu pegar algo que está inteiro, dividir em 3 partes e selecionar 2, certo? Selecionei 2, numerador. De quantas? De 3, denominador. Observações. Denominador nunca pode ser 0, porque eu nunca estou dividindo em 0 partes, certo? Se eu tenho uma barrinha, sei lá, uma barrinha de cereal, vai. Uma barrinha daquela de cereal, eu divido ela em 3 partes. Eu divido ela em 2 partes. Eu divido ela em uma única parte. Mas eu nunca divido ela em 0 partes. Certo? Então, o que também vem a calhar é que uma fração, ela representa uma divisão. Certo? Como assim? E o que eu estou te dizendo é que 1/2 é a mesma coisa de você dividir 1 por 2 na brabeza, né? No sentido literal da coisa. Em vez de você carregar esse resultado do 1/2, do 0,5, você pode carregar esse número que já representa toda essa conta, certo? Uma coisa, cada estilo de representação, porque as frações e os decimais são representações dos racionais, eles geram uma nova forma de fazer as contas, certo? Por exemplo, como é que eu faço isso? Aí tem um método só para somar fração. Como é que eu faço 1,25 mais 2,50? Esse aqui é mais simples, certo? É mais direto. A gente está mais acostumado com isso. Mas, para não botar muito carro na frente dos bois, o que são os números decimais? São os números quebrados, os números com vírgulas. Os números que possuem pelo menos uma ou mais casas decimais, certo? O que é que ele quer dizer? Ele quer dizer exatamente que ele não é inteiro. Ele não é um número inteiro. Então, ele é um número quebrado. Ah, professor, você está me dizendo que todo número quebrado é um racional? Sim. Por que racional? Porque eu venho de racionar, dividir. E eu posso representar ele tanto como o resultado da conta, que seria o 0,5, como o prelúdio da conta, o 1/2. Antes de fazer a conta, ele é 1/2. Depois de fazer a conta, ele é 0,5. Mas não é a mesma coisa? É. Certo? Então, para que tem 2 representações? É porque cada uma, consequentemente, vai ter sua vantagem, certo? A relação entre números decimais e as frações e a relação entre os inteiros e os racionais. Lembra que a gente fez uma retazinha bem aqui, ó? Onde é que moraria na nossa reta o número 1,5? Ele moraria entre 1 e o 2. Certo? É meio óbvio, né? Porém, a relação entre os números inteiros e os racionais é que esses espaços entre os números inteiros precisam ser ocupados. E eles vão ser ocupados pelos números racionais e os reais, certo? A relação principal aqui que eu vou querer que vocês se lembrem é entre decimal e fração, certo? Por quê? Porque uma fração gera um número decimal e um número decimal gera uma fração. Eu vou dar só um exemplo rápido. Nas questões, tudo que eu estou falando rapidamente vai ser melhor explicado. Se eu tenho 4/5
ele gera qual número decimal? Aí você vai vir aqui e dividir 4 para 5. Não dá. 0,8. Certo? 0,8. Então, esse número aqui e esse número aqui são os mesmos. Só tem representações diferentes. Ah, professor, e se eu quiser sair de um decimal e ir para uma fração? Sei lá, 1,5. Ele é que número em fração? O que é que você vai fazer? Aqui tem a regra é bem estranha, mas é uma regra. Você vai escrever o número sem vírgula em cima, você vai escrever 1 embaixo e vai acrescentar zeros a partir da quantidade de casas decimais. Aqui eu só tenho uma casa decimal, só tenho 5 depois da vírgula. Então, vai ser 0. Simplificando, melhorando, isso aqui vai ser 3/2, certo? Isso aqui vai ajudar um pouco nas contas. Por quê? Porque quando a gente fala de 4 operações, é muito mais fácil você, claramente, está bem aqui, né? É muito mais fácil você somar números decimais do que você somar frações. Justo? O mesmo acontece com subtração. É muito mais fácil você fazer a subtração nesse universo e depois carregar a resposta para cá. E adição e soma é muito melhor de fazer aqui. Já multiplicação e divisão é muito melhor de fazer aqui. Lá nas questões a gente vai ver isso certinho. Bom, faltando agora para encerrar nosso último tópico, seriam os números reais. Professor, você já falou de quase tudo, mas está faltando o que é que tem a mais nesses reais. Os reais, eles vão só fechar o círculo, certo? Porque se você parar para pensar, se tem número negativo, você tem número decimal e tem fração, você não precisa mais de nada. Sim? Não. O que precisa para fechar aqui é o que eu comentei bem aqui em cima, quando a gente estava falando sobre raízes. Eu comentei o quê? Eu comentei que para a gente falar de raiz, mais certamente a gente precisaria escrever sobre a raiz do 26, a raiz do 24. E esses números não são números que são representados por uma fração ou por um número decimal. Eles são números irracionais. E aqui nos números reais, a gente consegue juntar todo mundo no mesmo bolo. A maioria das questões existem aqui dentro, certo? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o número dos reais, o maior universo que a gente tem, onde a gente pode fazer tudo. Todas as operações, raiz de tudo existe, só não vai existir raiz de número negativo, mas raiz do 7, pra gente aqui é um número. Ah, mas dá quanto? Não precisa saber, você bota a raiz de 7. Aqui a gente vai poder trabalhar com essas raízes inexatas. É nosso maior trunfo. Além de poder misturar tudo que está aqui para trás, certo? Então, galera, esse aqui é o primeiro tópico, tudo que o concurso quer que você saiba do primeiro tópico do edital. Como é que ele vai ser cobrado? Espero pelo próximo vídeo. Se você já está acompanhando a playlist, você já está sabendo que os vídeos de tópicos sempre são antes dos vídeos de exercício. Então, primeiro eu estou falando o que é que a gente quer em cada tópico e depois eu vou mostrar para vocês como é que é cobrado todo esse tópico. Então, muito obrigado pela atenção e segue aqui o canal, deixa o like para não perder nenhum vídeo. Valeu!